Certas verdades só se revelam quando o silêncio dos filhos ecoa mais alto que todas as palavras já pronunciadas por uma mãe. O tempo expõe implacavelmente aquilo que perdemos de vista durante a correria da vida. Não são os grandes equívocos, mas sim as omissões silenciosas que se espalham como fissuras invisíveis através dos alicerces dos nossos relacionamentos. Esta reflexão os conduzirá através de 6 percepções profundas que tocam o coração e, simultaneamente, iluminam a mente. Trata-se de uma jornada rumo àquilo que Carl Jung denominaria as sombras da maternidade, esses aspectos ocultos da nossa alma que somente se tornam visíveis quando a luz da experiência os alcança. Vocês compreenderão por que certas feridas permanecem despercebidas por tanto tempo e como podem se transformar em fontes de sabedoria. Vamos mergulhar juntos nesta paisagem emocional, não para buscar culpados, mas para encontrar clareza. Pois às vezes, aquilo que lamentamos se torna a chave para nossa libertação. A primeira e talvez mais dolorosa lamentação reside no fato de ter se envolvido por muito tempo em silêncio para preservar a paz. Quantas vezes engoliu palavras que ficaram presas na garganta como pequenas pedras? A harmonia familiar tornou-se sua missão sagrada, e você se converteu na sacerdotisa muda de uma paz que existia apenas na superfície. Carl Jung reconhecia que aquilo que reprimimos jamais desaparece, mas continua operando no inconsciente como um rio subterrâneo. O que não expressamos ainda assim se manifesta através da nossa postura corporal, nosso cansaço, nossas lágrimas súbitas em ocasiões triviais. A alma mantém sua própria contabilidade e não esquece de nada. Imagine um teatro onde durante décadas você interpretou o papel da pacificadora perfeita. Porém, nos bastidores, as verdades não ditas se acumulam como poeira. O figurino se torna mais pesado a cada ano, pois é tecido com o material da autenticidade reprimida. Sua voz foi diminuindo gradualmente, não porque tivesse menos a dizer, mas porque aprendeu que sua verdade valia menos que a tranquilidade dos outros. Jung diria que você colocou sua ânima, sua força anímica feminina, a serviço das necessidades alheias, até que quase emudeceu. O corpo, entretanto, não esquece. Carrega o peso das palavras engolidas na forma de tensões, dores de cabeça, uma pesadume no coração que você nunca consegue compreender completamente. Este é o preço da falsa paz. Ela vai custando pouco a pouco sua vitalidade. Notou como seus filhos às vezes reagiam surpresos quando você finalmente expressava sua opinião? Como se tivessem esquecido que você possuía uma. Isso não é coincidência. É o resultado de anos de invisibilidade emocional. A psicologia fala sobre a distribuição de papéis emocionais nas famílias e você, inconscientemente, assumiu o papel da diplomata silenciosa. Mas diplomacia sem autenticidade se transforma em autonegação.
Você postpone suas próprias necessidades emocionais por tanto tempo que, eventualmente, elas se calaram. O que resta é uma mulher que aprendeu a se ignorar, que censurou seus próprios impulsos tão completamente que não sabe mais o que realmente pensa ou sente. Isso não é virtude, é perda de si mesma. A segunda lamentação profunda encontra-se na ausência de limites adequados. Você amava tanto que esqueceu de ensinar onde o amor termina e o desrespeito começa. O constante sim tornou-se um hábito que você confundiu com generosidade. Na verdade, frequentemente era exaustão disfarçada de bondade. Jung falava sobre o puer aeternus, a criança eterna que nunca amadurece porque nunca precisou aprender a lidar com fronteiras. Ao satisfazer cada desejo, tolerar cada capricho, você possivelmente criou exatamente aquilo que queria evitar. Filhos que não aprenderam que o amor também necessita de estrutura. Pense em um jardim sem cercas. As plantas crescem descontroladamente, sufocam umas às outras, e no final reina o caos em vez da beleza. Fronteiras não são muros, são molduras que dão forma à vida. Sem elas, até mesmo o maior amor se torna arbitrariedade. Talvez agora, como mulher adulta, você sinta as consequências dessa entrega sem limites. Seus filhos adultos a consideram algo garantido, ligam apenas quando precisam de algo, esquecem aniversários ou conversas importantes. Isso não é apenas ingratidão, é também o resultado de uma dinâmica que você mesma ajudou a criar. O amor que não sabe se proteger torna-se um convite à indiferença. Esta é uma verdade amarga, mas também carrega um núcleo de libertação. Você pode aprender a amar diferentemente, com maior respeito por si mesma. Jung nos ensinou sobre o princípio da reciprocidade nas relações interpessoais. Quando um lado permanentemente dá e o outro permanentemente recebe, surge um desequilíbrio patológico. A criança não aprende a dar porque nunca teve a oportunidade de praticar a renúncia. Seus filhos não precisam de mais uma prestadora de serviços. Precisam de uma mulher que conhece seu próprio valor. Somente quando você parar de dar tudo é que eles poderão aprender a retribuir alguma coisa. A psicologia dos limites não é apenas uma técnica, é uma forma de autorrespeito. Quando você não estabelece fronteiras, ensina aos outros que não as merece. Não é sua culpa, mas é sua responsabilidade reconhecer e mudar isso. Imagine que você fosse um rio sem margens. A água se perderia em vez de fluir. Os limites dão direção e força ao amor. Sem eles, ele se perde na areia da banalidade. A terceira lamentação toca uma camada ainda mais profunda, a crença de que amor automaticamente gera amor em retorno. Você investiu como uma banqueira do coração e ignorou que contas emocionais seguem leis diferentes das financeiras. Mais dedicação nem sempre leva a mais gratidão. Às vezes, leva ao costume. Jung descreveu esse fenômeno como projeção. Frequentemente, não amamos a pessoa que está diante de nós, mas a imagem que criamos dela,
a criança ideal que aprecia nossos sacrifícios, o ser grato que retribui nosso amor na mesma moeda. Porém, a realidade não conhece essa justiça. Imagine que você rega diariamente uma planta e se pergunta por que ela não produz os frutos que esperava. Talvez nunca tenha sido a planta certa para esse tipo de cuidado. Talvez você tenha até mesmo a afogado em seus cuidados. A verdade é que a maternidade não imuniza contra decepções. Você tem direito ao amor não correspondido, mas também tem direito de vivenciar esse reconhecimento sem se julgar. Seu amor foi genuíno, mesmo que não tenha encontrado a ressonância esperada. Jung diria que você possivelmente projetou sua própria ânima em seus filhos, aquela parte da sua alma que precisa de reconhecimento e carinho. Tentou viver através deles aquilo que não conseguia dar a si mesma. A dor que sente não é apenas tristeza por expectativas não atendidas, é também a dor do despertar de uma ilusão que a protegeu por muito tempo. Essa desilusão é dolorosa, mas também é o início de uma clareza genuína. A teoria moderna do apego nos mostra que vínculos seguros não surgem através de disponibilidade incondicional, mas através de relacionamentos confiáveis, porém também respeitosos. Se você nunca se respeitou, como seus filhos podem aprender a respeitá-la? Às vezes, o maior presente que podemos dar a uma pessoa é liberá-la da obrigação de nos fazer felizes. Isso não liberta apenas ela, liberta também nós. Seu amor não estava errado, mas possivelmente estava incompleto, porque excluía o amor próprio. O amor verdadeiro sempre inclui a própria pessoa que ama. Tudo mais é autossacrifício disfarçado de entrega. A quarta lamentação nos conduz a uma região ainda mais silenciosa da alma, o ocultamento durante anos da própria vulnerabilidade atrás de uma máscara de inabalabilidade. Você se transformou numa fortaleza onde todos os outros podiam encontrar proteção. Apenas você mesma permaneceu do lado de fora dos muros que havia erguido. A força que irradiava frequentemente era o oposto daquilo que sentia. Jung reconhecia que o reprimido não desaparece, mas continua operando na sombra. Suas lágrimas sufocadas, seus medos engolidos, suas dúvidas nunca expressas. Todos eles levavam uma vida própria nas profundezas da sua psique. Pense numa ilha que resiste a todas as tempestades. De fora, parece indestrutível, mas internamente, a água salgada corrói seu fundamento. Em algum momento, começa a se desfazer, não pelo ataque óbvio das ondas, mas pelos processos silenciosos que ninguém vê. Sua família aprendeu que você sempre está disponível, sempre funciona, sempre tem a solução. Mas nunca aprenderam que você também precisa de consolação. Tem dúvidas? Às vezes, não sabe como prosseguir. Assim, sua humanidade se tornou um segredo que escondeu daqueles que mais amava. Jung descreveria isso como identificação com a persona, a absorção completa num papel até que a pessoa por trás seja esquecida.
A mãe forte tornou-se sua identidade, mas o preço foi a perda do seu eu autêntico. Talvez agora note que está cansada de uma maneira que o sono não consegue curar. Esta é a fadiga da alma que negou sua verdadeira natureza por tempo demais. É a exaustão da representação constante. O que teria acontecido se às vezes tivesse dito: também não sei como continuar. Tenho medo. Preciso de ajuda. Talvez seus filhos tivessem conhecido uma mãe mais completa, uma que em sua vulnerabilidade era mais forte que em sua invulnerabilidade encenada. As lágrimas que nunca derramou buscam outros caminhos. Fluem como solidão, como queixas físicas, como uma melancolia que você não consegue explicar. O corpo não esquece o que a alma reprimiu. A psicologia sabe hoje que a supressão emocional tem consequências não apenas psíquicas, mas também físicas. O corpo se torna o arquivo dos nossos sentimentos não vividos. Cada lágrima engolida, cada grito reprimido se manifesta de outra forma. Sua força foi admirável, mas também foi uma forma de isolamento, pois quem é sempre forte nunca é cuidado. Quem nunca mostra fraqueza nunca recebe compaixão. Este é um ciclo cruel, mas que você pode quebrar. Autenticidade não significa reclamar constantemente ou ser fraca. Significa ser humana em todas as suas facetas. Sua família tem o direito de conhecer a mulher inteira, não apenas a funcionária perfeita das suas necessidades. A quinta lamentação abre talvez a ferida mais profunda, a completa autonulificação em nome do cuidado. Você se apagou tão completamente que, no final, sobrou apenas a função, a mãe, a esposa, a cuidadora, a organizadora. Mas onde ficou você? Jung falava da individuação como o processo mais importante da vida humana, o desenvolvimento rumo àquilo que realmente somos. Porém, você escolheu o caminho inverso, a desindividuação, a dissolução gradual da própria identidade nas necessidades dos outros. Imagine um artista que empresta suas tintas por tanto tempo a outros que, no final, só consegue pintar em tons de cinza. O trágico não é que os outros pegaram suas cores. O trágico é que você esqueceu que originalmente pertenciam a você. Seus sonhos esperavam num canto silencioso do seu coração, enquanto você cuidava dos sonhos de todos os outros. Seus talentos desbotaram porque nunca receberam a luz da atenção. Seus desejos se tornaram tão baixos que você mesma não conseguia mais ouvi-los. Essa autoanulação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento, uma decisão diária de dar precedência aos outros. Cada vez que se retraiu, desapareceu um pouco mais. Cada vez que disse, isso não é tão importante, tornou-se menos importante para si mesma. Jung entenderia isso como projeção de sombra. Você projetou seus próprios potenciais não vividos na sua família e passou a viver apenas indiretamente através dos sucessos e fracassos deles. Seus filhos se tornaram portadores dos seus sonhos não vividos, um peso que nem podiam entender nem carregar.
Talvez agora, depois de todos esses anos, sinta um vazio que não se preenche com os sucessos dos seus filhos. Este é o vazio do eu não vivido, a ausência daquilo que poderia ter se tornado. A ironia é amarga. Quanto mais se entregou, menos tinha para dar. Um poço seco não pode refrescar ninguém. Uma vela apagada não pode dar luz. Você se doou tão completamente que no final não havia mais nada que se pudesse amar. Sua família aprendeu a vê-la como função, não como pessoa. Pois ser pessoa, você havia parado de praticar. Isso não é culpa sua. É a consequência natural das suas próprias decisões. A psicologia do desenvolvimento nos mostra que identidade não é uma constante, mas um processo vivo. Quando você para de trabalhar na própria identidade, ela atrofia como um músculo não usado. Viveu tanto tempo para outros que esqueceu quem é quando está sozinha, mas aqui também reside a esperança. O que foi desaprendido pode ser reaprendido. A mulher que você um dia foi não está morta, apenas dorme. É possível despertá-la novamente, mesmo que isso exija tempo e paciência. Sua autonulificação não foi altruísta. Foi uma forma de autonegação que realmente não ajudou ninguém. Pois uma mãe sem identidade própria não pode ensinar aos filhos como se tornar uma pessoa forte e autêntica. A sexta e última lamentação toca o reconhecimento talvez mais doloroso, o adiamento infinito da própria vida para um momento que nunca chegou. Você postergou seus sonhos, sua liberdade, seu desabrochar repetidas vezes. Primeiro até as crianças conseguirem andar, depois até irem à escola, depois até saírem de casa. Mas quando o momento desejado chegou, descobriu que havia esquecido quem era sem essas tarefas. Jung descrevia o tempo como uma ilusão da consciência. A vida sempre acontece agora, nunca depois. Porém, você viveu num depois permanente, num futuro que lhe daria a permissão para ser você mesma. Essa permissão, no entanto, só poderia vir de você mesma e você nunca se concedeu. Pense numa atriz que espera tanto tempo pelo papel principal que esquece como representar. A oportunidade finalmente chega, mas as habilidades atrofiaram. A autoconfiança desapareceu. Ela fica no palco e não sabe mais quem é quando os holofotes se dirigem para ela. As desculpas soavam tão sensatas. Agora não é o momento certo. A família precisa de mim. Mais tarde, quando tudo estiver mais calmo. Mas o momento certo é uma invenção do medo. Existe apenas como fuga do presente, que é o único tempo em que realmente podemos viver. Seus filhos agora são adultos. A casa ficou silenciosa. A liberdade, há tanto tempo desejada, está aí. Mas onde está a mulher que poderia aproveitá-la? Você viveu tanto tempo para outros que esqueceu como viver para si mesma. O silêncio que esperou agora soa como um eco das oportunidades perdidas. Jung diria que você adiou sua individuação, o processo através do qual uma pessoa se torna aquilo que realmente é. Mas esse processo não conhece atraso. Conhece apenas recusa.
Cada dia em que você não é você mesma é um dia perdido, não para outros, mas para sua própria alma. A tragédia não está em ter esperado. A tragédia está em ter acreditado que a vida é um projeto que se pode terminar antes de começar. Mas a vida não é um rascunho, é a única versão que temos. A psicologia moderna fala do fenômeno da gratificação adiada, mas também alerta sobre o adiamento patológico da própria vida. Há uma diferença entre espera responsável e demora autodestrutiva. Talvez tenha acreditado que o sacrifício a tornaria uma mãe melhor. Mas crianças não precisam de mártires. Precisam de exemplos vivos. Uma mãe que vive sua própria vida ensina aos filhos que eles também têm o direito de viver suas vidas. Os anos que passou nesse estado de espera não estão perdidos. Eles a ensinaram o que você não quer. Isso também é uma forma de clareza. Agora sabe que a vida não espera até você estar pronta. Ela acontece enquanto você faz outros planos. Talvez agora esteja sentada aí, sentindo o peso dessas percepções. Isso é normal. Isso é humano. Isso é o início da cura. Pois somente quando vemos o que foi é que podemos decidir o que será. Essas 6 percepções não existem para condená-la. Existem para libertá-la. Jung acreditava que a integração da sombra de tudo aquilo que reprimimos e evitamos é o caminho para a totalidade. Suas lamentações não são suas inimigas. São as mensageiras de uma verdade que esperou tempo demais na escuridão. A vida que levou não estava errada. Estava incompleta. Foi uma vida na terceira pessoa. Você pensou sobre si mesma como sobre outra pessoa que era menos importante que outras pessoas. Mas você não é coadjuvante na sua própria vida. É a protagonista de uma história que ainda não terminou de ser contada. O silêncio que agora se instalou na sua vida não precisa ser o fim. Pode se tornar o começo, o início de um encontro tardio, mas genuíno, com a mulher que sempre foi, mas nunca ousou ser. Nunca é tarde demais para esse encontro. Às vezes, é apenas cedo demais. Jung nos ensinou que o inconsciente não contém apenas o reprimido, mas também o não vivido. Tudo aquilo que você adiou ainda espera dentro de você. Seus sonhos não morreram. Eles dormiram. Seus talentos não desapareceram. Eles se esconderam. Seus desejos não se foram. Eles exercitaram a paciência. A questão não é se você cometeu erros. A questão é o que fará agora com esse reconhecimento. Permanecerá na lamentação ou partirá para a criação? Ficará com as lamentações ou partirá rumo às possibilidades? A psicologia do recomeço nos mostra que nunca é tarde demais para se tornar autêntica. Cada momento oferece a possibilidade de uma reviravolta. O cérebro permanece moldável até a idade avançada, e a alma não conhece prazo de validade para sonhos. Sua história não chegou ao fim. Apenas tomou uma nova direção, e às vezes os melhores capítulos são os que são escritos mais tarde, porque carregam em si a sabedoria de todas as páginas anteriores. A vida não espera nossa permissão. Ela acontece
enquanto fazemos outros planos, enquanto esperamos o momento certo, enquanto acreditamos que ainda não estamos prontas. Mas talvez exatamente este momento de reconhecimento, de lamentação, da partida silenciosa rumo a uma nova clareza, seja o momento que você esperou toda a vida. O tempo da autonegação acabou. O tempo do autoconhecimento pode começar. Isso não é uma virada egoísta. É um retorno necessário a si mesma. Seus filhos se beneficiarão disso, mesmo que não entendam imediatamente, pois uma mãe autêntica é um presente maior que uma mãe sacrificial. Jung falava da segunda metade da vida como um tempo de interioridade e desenvolvimento espiritual. Isso não é consolação pelo perdido, é um convite para uma vida mais profunda. As primeiras décadas você dedicou aos outros. As próximas podem pertencer a você. Suas lamentações não são o fim da sua história. São o início de um novo capítulo. Um em que você finalmente representa o papel principal. Isso não é egoísmo. Isso é autorrespeito. E autorrespeito é o primeiro passo para tudo mais. Convidamos você a compartilhar suas reflexões sobre essas percepções. Qual desses 6 pontos a tocou mais profundamente? Você teve experiências similares? Ou vê essas questões de uma perspectiva diferente? Sua voz é importante e sua história merece ser ouvida. Se essas reflexões moveram algo em você, então acompanhe nosso conteúdo, pois a jornada de volta a si mesma é uma que melhor fazemos juntos. Aqui você encontrará mais materiais que podem ajudá-la a encontrar o caminho de volta a si mesma. Sua história merece continuar sendo contada por você mesma.